Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado de Deus. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Amém. Boa noite com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós temos aí o último capítulo, né? Os últimos capítulos de Neemias. Glória a Deus, né? Será grande bênção, tenho certeza. Nós vamos fechar o livro de Neemias. Falei para vocês na quinta-feira, ao invés de ser amanhã, quarta, né, a luz da palavra, vai ser na quinta. E na quinta a gente finaliza com o último livro, no caso de Malaquias, do Velho Testamento. Amém, pessoal? Então, quinta-feira a gente fecha o ano. E aí, segunda e quarta da semana que vem, aquilo que o apóstolo anunciou no programa hoje pela manhã, né? Nós vamos estar junto aí, vai ser um programa diferenciado. E nós vamos comentar com vocês na segunda-feira cedo como é que vai ser, tá bom? Mas já fica aí, espero vocês na segunda e quarta da semana que vem normal, tá? Só que essa semana, ontem não teve programa, hoje nós finalizamos Neemias, e aí amanhã, que seria o outro, não vai ser na quinta, ok? Então, terça e quinta nesta semana, ok? A nossa apóstola acabou de passar aqui me avisando aí que vai ser na quinta, né? Então, não sei a célula, tem uma célula de todo o povo aí, deve marcar para um outro dia, amém? Glória a Deus. Então, bora lá, abra a Bíblia de vocês aí no livro de Neemias. Boa noite, pessoal da rádio, capítulo 10, tá? Boa noite, pessoal da rádio, sejam todos muito bem-vindos. A gente interrompe aí os louvores, já você volta pro louvor, né? Fica na minha companhia aí, uma horinha, passa rápido, são 4 capítulos que nós vamos ver hoje, terminando o livro de Neemias. Então 10, 11, 12, 13, a matemática nessa hora ela é engraçada, né? Do 10 ao 13 mas são 4 capítulos e não 3, como a gente imagina, né? Então o que acontece? Hoje a gente fecha o livro aí, tá bom, pessoal da rádio aí, quem está acompanhando, fica ligadinho. Queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube. Nós temos um canal do YouTube onde tem toda a ministração da igreja, todo tipo de ministração, programa Luz da Palavra, alimento diário, prefiro crer, testemunhos, missões, programa de de imersão. Tudo está no nosso canal do YouTube, tudo separado por playlist. O apóstolo já separou, tudo que a gente vai gravando, ele já vai colocando lá logo na sequência, ou no mais tardar no dia seguinte pela manhã, né? Então, o que acontece? Está tudo gravadinho lá para vocês. Então, fica à vontade, entra lá, se inscreve no canal e ajuda a fortalecer. Amém? Lembrando que lá é tudo que já foi ministrado. Canal ao vivo você tem Facebook, o nosso canal, a rádio, e o nosso canal de TV, que é próprio aí, glória a Deus, pelo streaming. Você baixa o aplicativo no teu celular. Legal, pessoal? Glória a Deus. Então, bora lá, capítulo 10. Vamos lá, que tem bastante coisa para ver hoje, fechando o livro de Neemias. Então, vamos lá. Capítulo 10 fala sobre a aliança do povo, sobre a guarda da lei. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu comentei na semana passada, e eu quero relembrar vocês. O que eu falei sobre Neemias? Que interessante Neemias, né? Neemias é um sacerdote, né? Um mestre. Por quê? Olha só a preocupação que ele tinha. Ele saiu, né? Como a gente viu lá, largou o palácio, foi cuidar da obra da casa do Senhor. Só que você vê que nós vimos na semana passada que ele acabou a obra das portas e dos muros. Então, teoricamente, que a missão cumprida, agora eu vou deixar vocês aqui, ou, né? Enfim, vou voltar para lá para ficar junto do rei. Mas não. Neemias não acabou a obra para ele aí, né? Você vê que ele vai fazer uma limpeza e vai restabelecer tudo aquilo que tinha que haver, o quê? Dentro do templo. Então isso é muito interessante, porque você vê que tudo aquilo que começou lá com Zorobabel, com Esdras, aqui ele dá um ênfase novamente em algumas coisas tão importantes quanto foram na época de Zorobabel. Então você vê que ele não parou. Bom, restabelecemos, agora os muros já estão aí, estamos protegidos, as portas estão aí, mas e o culto, como é que está sendo? E os levitas, o que aconteceu? E a limpeza espiritual, aconteceu? Então ele vai chamar Esdras aqui, e é muito interessante isso. Então esses últimos capítulos aqui, você vê que ele já começa a tratar com outra coisa, porque o muro já está pronto. Só que tem mais coisa para fazer. E é como a vida da gente, né? A gente fala, voltei para a igreja, agora tem um processo, né? Voltei para a igreja, vão me limpar, me purificar. Eu estava até gravando um áudio hoje, estava falando sobre isso. E aí nós vamos entrar na segunda parte, o segundo processo para a obra ser totalmente concluída, né? Então vamos lá no capítulo 10, fala sobre a aliança do povo e sobre a guarda da lei. Tudo pronto, agora precisamos o quê? Guardar a lei. Vamos ler, hein? O versículo 1, né? E depois eu quero ler o final do versículo 8, só para a gente concluir, porque aqui vai falar sobre algumas pessoas. Vamos lá.
Versículo 1 diz assim: os que selaram foram Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias. Depois, lá no versículo 8, ele fala assim: e estes eram os sacerdotes. Então aqui começa a relatar os sacerdotes. Então você vai falar de Neemias, depois fala de governador, vai falando dos sacerdotes e vai citando o nome de alguns sacerdotes aqui. Alguns deles a gente já viu aí, ok? Aí depois ele fala o quê? Aqui é uma assinatura de um documento no mundo antigo, era feito de uma forma parecida com o método adotado em tempos mais recentes, ou seja, nos quais se usava um selo de cera. Então, era como se selava uma carta que endereçada para alguém, quer dizer, é como se fosse um lacre, né? Então, era como eles usavam naquela época. Um selo especial era pressionado sobre a argila macia e o modelo dele mostrava que a autoridade havia emitido tal registro. Então, como se fosse um anel com alguns desenhos, quando você selava aquela argila, automaticamente ali você colocava uma figura, uma assinatura, mas não era assinatura lá, mas como se fosse brasão, alguma coisa assim. Então sabia quem era a autoridade que tinha selado aquela carta, quem era que assinou aquele documento, era esse selo colocado nas cartas. Então isso era muito importante, aqui ele está finalizando a obra e vai selar aí, né? Os sacerdotes que selaram o acordo estão aqui relacionados, alguns desses nomes aparecem em uma lista posterior como chefe dos sacerdotes. Aí nós vamos ver no capítulo 12, lá vai falar sobre essa lista novamente, tá? 21 sacerdotes, chefe das famílias, assinaram o acordo em nome das casas e famílias de suas respectivas classes. O nome de Esdras não aparece, indicado que talvez ele não fosse o líder de uma família. Então não aparece aqui o nome de Esdras, o que para muita gente pode parecer estranho, mas talvez porque ele não fosse chefe de uma família, tá? Não tem o estudo falando sobre isso, ok? Os levitas também assinaram o concerto. Alguns desses nomes aparecem posteriormente como chefe das ordens dos levitas. Então você vai ver que depois ele vai começar a mexer com os levitas e nomear alguns levitas para algumas funções. Então, algumas especificações daquilo que era a atribuição do levita. Mas aqui ainda não está mencionando isso, tá? Então, aqui ele vai relacionando alguns nomes, por isso eu não vou ler todos eles. 44 chefes do povo também assinaram o concerto. Então você vê que começou com o governador, os sacerdotes, os levitas, né, os príncipes aí, né, como falam, e agora os chefes do povo assinaram também o concerto. Ao contrário dos líderes religiosos, esses eram líderes políticos da comunidade judaica. Então agora veio o que? Os líderes políticos. Lembra que quando Zorobabel era um líder político? Estão lembrados? Então depois vinha lá Josué, né? Tem algumas traduções com outro nome. Josué era o sacerdote, mas Zorobabel era o líder político. Então naquela época tinha essa diferença muito grande. Lá no Novo Testamento vai ver os saduceus, aquelas coisas todas, que aí já são pessoas que eles intercalam entre as duas, né? Não apenas os líderes, mas os leigos também assinaram o concerto. Os netineus, né, como falam em algumas traduções, eram servidores do templo que realizavam o trabalho doméstico no santuário. Lembra que lá em Esdras fala também desses netineus? Quando eu falei com vocês semana passada, parecia ter um nome que ninguém nunca viu. Então tem alguns aí que parece que a gente nunca viu. Algumas traduções levam o nome e falam dos netineus. Era o quê? Aqueles servos que ajudavam lá, né? O trabalho doméstico do santuário. Em Esdras aparece no capítulo 2, quem tiver dúvida. Todos que se tinham separado dos povos das terras eram descendentes dos israelitas que haviam sido deixados na terra, ajuntaram-se aos remanescentes que regressaram. Então, aqueles que tinham ficado na terra, lembra que quando foram tanto para a Babilônia como houve o cativeiro assírio, muita gente se espalhou, né? E alguns, quando foi para a Babilônia, alguns conseguiram escapar. Nem todo mundo, mas alguns conseguiram escapar, outros foram deixados na Babilônia, em Jerusalém. Lembra que Nabucodonosor fez a primeira leva, e depois, né, quando queimou o templo, ele levou todo o povo, mas tinha gente que ficou cuidando de plantação. Então teve um pouco remanescente que ficaram lá. E agora está regressando, juntando com aqueles que tinham ficado ou que tinham se espalhado. Ok?
Então vamos lá, eram homens, mulheres e crianças de idade suficiente e fizeram a assinatura do concerto. Então todo o povo que se ajuntou estava assinando o concerto. O povo fez um juramento para viver pela lei de Deus, o qual era uma dádiva dada pelo ministério de Moisés. Os israelitas juraram que observariam a lei de Deus, mandamentos, juízos e estatutos. Por que tudo isso? Neemias queria ter certeza de que o povo não ia levar totalmente aquilo lá à ruína novamente. Olha o trabalho que deu para a reconstrução dos muros, o povo ter sido levado para a Babilônia, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros. Neemias aqui foi árduo reconstruir os muros. Mas e o templo também que ficou embargado a obra por 17 anos, como a gente viu lá em Esdras? Então, Neemias aqui queria que o povo fizesse uma aliança novamente com o povo, com Deus, de guardar os mandatos, os estatutos que tinha sido deixado por Moisés, por intermédio de Moisés. Os israelitas juraram que observariam então a lei de Deus, os mandatos, os juízos e estatutos. A decisão dos israelitas de obedecer à palavra de Deus e em todas as áreas de sua vida não foi apenas uma declaração, como fala no versículo 29, eles assinaram. Então realmente foi um juramento de que iriam cumprir. O povo prometeu obedecer à lei de Deus, especificamente em suas relações matrimoniais, que foi um grande problema que Neemias encontrou e que lá também Esdras, no livro de Esdras, eles também encontraram. Porque foi os casamentos mistos. Lembram? Que foi falado isso lá em Esdras, Neemias também não foi diferente. Porque muito, você vê aqui, olha que interessante, o livro de Esdras foi escrito primeiro, Esdras encontrou esse problema lá, porque o povo tinha casado com os estrangeiros, ele chamou a atenção do povo, despediram as mulheres, e agora você vê que com o Neemias está relatando a mesma história, quer dizer, parece que não foi todo o problema solucionado. Você vê como é que é? Juraram, falaram e no final alguns não conseguiram fazer. E aqui estão jurando novamente que o quê? Que não ia ter esse casamento misto mais. Que iam dispersar o quê? As mulheres que eram de outras, de povos estrangeiros. Casamentos com mulheres estrangeiras iam mandar a mulher embora e o filho. É difícil, hein? Mas aconteceu. Então o povo prometeu tudo isso. O casamento com não judeu era claramente proibido nas escrituras. Aí você pode ver lá em Êxodo 34, Deuteronômio capítulo 7, Josué 23 e Juízes 3. Então todos esses você vai ver que relata que esses casamentos eram proibidos. Por que o Senhor proibiu o casamento? Gente, eu dei isso lá em Levítico, né? Nos livros quando eu expliquei. Obviamente o Senhor proibiu por quê? Porque sabia que ia trazer a estrangeirice. E está aí, né? A estrangeirice fez o povo acabar onde? Acabar na Babilônia e os outros, né? Dominados pela Síria. A declaração era: não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaria as filhas deles para os nossos filhos. Esse era o compromisso, essa era a lei. Não vamos dar nossas filhas para os estrangeiros, também não vamos pegar filhos estrangeiros para os nossos filhos. Esse era o que tinha que ter sido feito. Os pais de Israel decidiram proibir seus descendentes de casarem-se com não-judeus. No mundo antigo, os casamentos eram geralmente arranjados pelos pais. Então, está aí, um compromisso tinha sido assumido pelos pais. Outras áreas da vida foram incluídas nas dedicação do povo à lei de Deus. Versículo 31, por exemplo, trata-se da observância do sábado. E 3 detalhes em relação a esse dia da semana não mencionados. Em primeiro lugar, o povo prometeu parar de comprar dos estrangeiros e vender para eles no sábado. Então por quê? Porque o sábado era dia santo, era dia de guardar o dia do Senhor. Então não ia comprar do estrangeiro, mas também não ia vender, né? Segundo, ele se comprometeu a observar o ano sabático, ou seja, a deixar seus campos sem cultivo a cada 7 anos. Em Levíticos 25 fala, o Senhor deixou muito claro para eles, quando eles entrassem na terra, fossem comer do fruto da terra, eles iam trabalhar 6 anos. Lembra como era trabalhar lá? Eles trabalhavam 6 dias, lembram? Aí acontece, no 6º dia, eles tinham um alimento que se guardasse embolorava. No 6º dia não, guardava para comer no dia seguinte que não iriam trabalhar, estão lembrados? No caso do ano sabático, com relação à colheita, o povo não comia mais do maná que caía do céu, mas o povo tinha que aprender ou continuar, né, a dependendo de Deus, melhor dizendo, continuar dependendo de Deus. Então eles trabalhavam 6 anos, comiam do fruto da terra. No 7º ano, eles iam depender exclusivamente do Senhor.
de Deus. E aí, naquele ano, não se plantava nada. Era o ano sabático, o ano de descanso da terra. Então, aqui eles estão se comprometendo a fazer tudo isso. Não vou comprar mais estrangeiro. Por quê? Quando o povo se perdeu, cultivaram o ano sabático, não estavam nem aí, né? Faziam de tudo. E por último, decidiu não cobrar dívidas durante o ano sabático. Deuteronômio 15 fala sobre isso. O povo estava dedicando-se a guardar a palavra do Senhor em sua vida profissional. Por quê? A gente sabe que eu ministrei já isso esses dias, inclusive, recentemente, falando que não tinha nada para ter que emprestar o dinheiro para o estrangeiro. Tem mais para o estrangeiro, né? Para o irmão. A questão era os roubos, né? Os juros absurdos. Neemias encontrou isso lá, lembra? E ele chama os sacerdotes, ministrei para vocês semana retrasada. Chama os camaradas e fala assim: vamos comprometer todo mundo aqui de ajudar, porque estava todo mundo completamente endividado. Então a lei previa tudo isso. O Senhor foi tão lindo que o Senhor deixou terra permanente. Se não tivesse feito o que fez, hoje nós teríamos nossas terras, né? Terra permanente, alimento permanente. O cara podia trabalhar, mas sabia que no futuro, por mais que ele se endividasse, lá na frente ele ia ter o ano sabático, que ia voltar aquilo que era dele. Então, assim, era tudo para ser maravilhoso, né? Mas o povo, enfim. O restante do capítulo trata-se da promessa do povo de obedecer a palavra de Deus em relação ao templo. Nessa área, o povo fez 4 promessas importantes. Primeira, pagar uma taxa ao templo a fim de cobrir as despesas das cerimônias de adoração no santuário de Deus, conforme o versículo 33 fala sobre isso. A lista dos itens que a taxa supriria. Eu falando sobre os itens, eu não vou relacionar, porque não tem porquê, né? Aí não tem segredo para ninguém, só ali estão os itens que eles estão relacionando. Segundo, fornecer a oferta da lenha. A lei determinava que a lenha queimasse constantemente no altar. Então lá não podia se apagar. Então eles iam também dar o dinheiro para que essa linha não faltasse. Tá? Levítico 6 fala sobre isso. E Neemias fez com que essa fosse uma obrigação da congregação. Então todos deveriam assumir esse compromisso. Terceiro, oferecer ao Senhor os primeiros frutos do templo, como reconhecimento de status como dono da terra. Afinal, quem que era o dono da terra? Era Deus. Então, o que era o compromisso deles? A primícia, o primeiro fruto da terra, entregar ao Senhor. Ministramos aí esse final de semana na igreja falando muito sobre isso, o quanto é importante a primícia. Se Deus a terra, você pode falar o quê? A terra está sujeita a quem? Ao Senhor. Se o Senhor der ordem, né, até a terra lá de Isaac não era seca, não sei o quê, e lançou a semente lá e não produziu, a 100 por 1. Então, quando o Senhor dá ordem, lembre-se, a terra é dele, tudo é dele. Ele deu ordem, a terra ali, né, deu fruto, você vai entregar o primeiro fruto para quem? Para o Senhor, né? O povo prometeu os primeiros frutos de todas as árvores, o que significava que eles estavam indo além das exigências da lei. Ademais, o primogênito dos animais também pertencia ao Senhor. Números capítulo 18. O primogênito, né, o primeiro de cada animal, que abrisse daquele animal, o primeiro era do Senhor. Então, tudo aquilo que a lei determinava, se comprometeram aqui de fazer. E 4, remunerar os sacerdotes. Coisa difícil, quando Neemias chegou, não tinha levita, não tinha nada. Por quê? Não estavam remunerando os sacerdotes. O sacerdote não tinha como viver. Lembre-se que quando distribuiu as terras, quando houve a divisão das 12 tribos, lembre-se que a tribo de Levi, ela não tinha terra. Por quê? Eles iam ser espalhados numa terra no Brasil inteiro, para você entender. Então tinha um pouquinho lá no Amapá, tinha um pouquinho, né, aqui no sul do país, tinha um pouquinho em São Paulo, um pouquinho em cada cidade lá. Por quê? Para cuidar de todo o povo, porque a terra era grande. Não adiantava falar assim, vamos colocar todos os levitas lá em Brasília, e toda vez que tiver que entregar o holocausto, vamos sair nós aqui de São Paulo para entregar lá em Brasília, a capital do país. Então não era assim. Então a mesma coisa, o Senhor distribuiu as terras, e eles não tinham terra, mas cada tribo tinha que separar um espaço lá, porque os levitas estariam lá. Então não faltaria levita, não faltaria ninguém para ajudar o povo. Isso aí a gente viu lá atrás, né? Estou recapitulando só para você entender aí. Amém? Capítulo 11. Relação dos que habitaram em Jerusalém. Vamos lá. Vamos ler do 1 ao 3 aí. Tem coisa, pessoal, que eu não vou ler, porque eu não tenho que explicar aquilo que já o próprio nome diz, né? Utensílio, nome de família, eu não vou entrar no detalhe, porque aí ninguém vai decorar o nome de família, né? É relevante assim. Né?
Agora, aquilo que realmente vocês precisam entender, os detalhes, logicamente, eu vou trazer. Ok? Vamos ler do 1 ao 3 aí. Os príncipes do povo habitaram em Jerusalém, mas o seu restante deitou sorte para trazer um de 10 para que habitasse na santa cidade de Jerusalém. E as 9 partes permaneceriam em outras cidades. O povo bendisse todos os homens que voluntariamente se ofereciam ainda para habitar em Jerusalém. São esses os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém, porém nas cidades de Judá habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos servos de Salomão. Então aqui começou a distribuição ali, novamente, após voltar todo o povo para Jerusalém, e Jerusalém totalmente restabelecida. Neemias lançou sorte. Lançar sorte, pessoal, era o Turim e o Tumim, estão lembrados? Quando o sacerdote, isso aí, o sacerdote não é de outros deuses, não, o sacerdote do Senhor. Quando o Senhor não revelava nada para o sacerdote em sonho, ou falava com o sacerdote, ele lançava sorte, fala lançar sorte mesmo. Lançava o Turim e o Tumim, ali ele ia definindo até cair na pessoa. Aí você fala assim, não, como que foi Saul? Como que Saul foi eleito? Saul foi eleito exatamente assim. E aí quando chegaram na família do cara, que ele viu que chegou na tribo dele, ele se escondeu. Na casa dele, ele se escondeu lá no meio das malas. E aí chegou lá, qual que é o da família? É o Saul. Cadê Saul? Esconde atrás das malas, o que era difícil para um homem alto, né? Mas enfim. Então Neemias lançou sorte para repovoar Jerusalém. Não se sabe ao certo a natureza desse ato na Bíblia. Porém, a sugestão mais comum é que se marcavam pedras e colocavam em um vaso, ou uma no colo, ou embrulhadas em uma peça de roupa. Então, muito provavelmente aqui, como eram várias pessoas, não dá para ficar jogando turim, né? Dessa forma, eu dei um exemplo lá atrás, então eles devem ter pegado várias pedras e colocado ali para tirar a sorte, para repovoar ali. Então, sacudiam-se e retiravam dentre elas uma pedra. Há registros nas escrituras relacionados a lançar sorte. Então vamos lá. Para determinar qual bode deveria ser sacrificado no dia do perdão, Levítico 16. Para dividir a terra entre as tribos, número 26, como eu falei para vocês. Eu trouxe isso, pessoal, porque eu estou ministrando na luz da palavra e tem gente que pode achar que eu estou viajando na maionese. De onde você tirou isso, bispão? Então tá aqui, eu anotei alguns como referência daquilo que eu estou falando. Lembre-se que eu falo para vocês que tudo que eu falo, aquilo que é estudos, eu falei estudo. E aquilo que está na Bíblia, eu vou relatar para você o que é. Aquilo que você falar, o bispo está falando, está escrito, eu vou falar para você, um estudo, segundo José, ou qual o outro estudo for. Então, para dividir as terras entre as tribos, número 26. Para decretar quem havia cometido um crime, lá em Josué capítulo 7 houve isso, lembra? E agora, quem que pegou as coisas lá de Jericó? Foi lançado sorte também, sabiam disso? Vocês esqueceram? Não chegou lá encorado nada, né? Chegou lá porque realmente ele tinha feito, né? Para decidir quem deveria ir para a guerra, Juízes capítulo 20, também tinha isso. Lembrando que o Senhor foi tão bom que fala lá que até os medrosos, se o cara não quisesse ir para a guerra, ele podia ficar. Era melhor do que ele ir atrapalhar quem estava com um pouco de coragem, né? Para determinar quem deveria ser o primeiro rei de Israel, como eu falei para vocês, no caso de Saul, quem havia ofendido a Deus, 1 Samuel 14, quem serviria no templo, 1 Crônicas 24, quem deveria queimar a lenha, Neemias 10, e quem deveria substituir Judas, Atos 1, capítulo 26. Esse aqui pouca gente conhece, depois você lê Atos lá, nós vamos chegar o ano que vem lá. Eu não vou entrar no detalhe aqui. Quando Judas morreu, eu queria colocar um outro camarada no lugar. Então a gente chama evidentemente o apóstolo Paulo, mas tem um camarada, depois você lê Atos lá para você ficar curioso. Nessa passagem de Neemias, sortes foram lançadas para determinar a vontade de Deus. Salomão escreveu, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Provérbios 16. Você pode até lançar sorte, mas quem define é o Senhor. 1 de 10, esta era a proporção exigida para levar a população de Jerusalém ao nível considerado necessário para sua força e viabilidade. Quer dizer, não adiantava, pessoal, erguer muro, fazer tudo e não povoar a cidade, proteger a cidade internamente.
Os muros eram uma proteção, né, significativa, com certeza. Mas não adiantava, metade do povo saiu dali, foi se esconder porque os muros tinham derribado. Então precisava trazer o povo novamente e populacionar a cidade. Não sei se é essa palavra correta aí, né? 468 homens da tribo de Judá viviam em Jerusalém. 928 homens da tribo de Benjamim também viviam lá. De acordo com 1 Crônicas 9, descendentes de Efraim e Manassés também fizeram morada em Jerusalém. Por que eu estou mencionando aqui meia tribo de Efraim e Manassés? Porque essas tribos pertenciam o quê? Ao povo de Israel e não de Judá. Então aqui um fato importante e relevante. A obra da casa refere-se ao trabalho da casa de Deus, especialmente em relação aos sacrifícios do templo. Varões valentes eram os homens que guardavam a cidade de Jerusalém. A obra de fora da casa de Deus tratava-se da manutenção do templo, incluindo reparos, porteiros, que também eram defensores da cidade. Então você vê que Neemias vai começando a organizar toda a estrutura da cidade. Governador, precisava organizar tudo isso. Os que habitaram nas cidades de Judá. O superintendente dos levitas era Uzi, o importante administrador do templo. Esse homem era representante do povo, ele podia receber petições e reclamações do rei e enviá-las para o monarca. Então, tudo aquilo que ia de informação para o rei ou reclamação, ele recebia, filtrava e mandava diretamente para o monarca. Os residentes das aldeias. Aqui registra os residentes de fora de Jerusalém, ou seja, das tribos de Judá. Aí vai do versículo 25 até o 30 citando eles. Não vou citar. De Benjamim, do versículo 31 ao 36. O povo de Judá vivia em 17 cidades e vilas próximas. E os descendentes de Benjamim ocupavam 15 áreas. Então você vê que não era um pouco, né? Lembrando que Kiriat Arba é o outro nome para Hebron, como aparece aqui. A gente brincava muito isso com o nosso querido Maurício, o diácono Maurício. Ele falava, eu vou para Kiriat Arba. Então, o que é Kiriat Arba? Era um outro nome dado a Hebron. Né? Isso aí antes, lá quando era na época dos Jebuseus. Capítulo 12. Os sacerdotes que vieram para Jerusalém. Vamos ler o versículo 1 aí. São esses os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Jesua, né, em algumas traduções chamado Josué, né, Seraias e Jeremias e Esdras. Amém? O sacerdote, o retorno de Zorobabel é registrado em Esdras, capítulo 1, até o capítulo 6. Jesua é o sacerdote Josué, como eu falei para vocês. Esdras, esse não é o sacerdote que escreveu o livro de Esdras, né? Então, no caso aqui, é um homônimo, lá como está em capítulo 7, Esdras 7:1. Portanto, aqui consta o nome de 22 sacerdotes, eu somei para passar para vocês, para não ficar somando um por um. 22 sacerdotes, 8 levitas, que voltaram com Zorobabel. Uma vez que 15 desses sacerdotes são mencionados entre aqueles que selaram a aliança do templo de Neemias. Tempos de concluir que eles selaram a aliança em nome de suas famílias. Capítulo 10 a gente viu isso. Em Esdras capítulo 2, do 36 ao 9, só 4 famílias sacerdotais são nomeadas como tendo voltado com Zorobabel. Então a listagem aqui dos descendentes de Eliasibe até Jadua pode indicar que alguém que viveu após Esdras e Neemias tinha adicionado esses outros nomes. Então, aqui dá uma diferença daquilo que foi lá mencionado em Esdras. Então, aqui os estudos falam que poderia ter sido adicionado depois esses outros nomes de outros sacerdotes. Por isso que dá diferença na lista. Quando eu ministrei Esdras, eu falei para vocês, tem diferença na lista. Nós vamos ver uma diferença importante. Eu parei bastante nisso aí na época, acho que uns 2 anos atrás, quando eu fiz esse estudo, quando a gente vai na cronologia, quando pega os descendentes lá, até chegar no nascimento de Cristo. Você vai ver que de um livro dá diferença de outro com nomes, tem um porquê, mas isso aí eu lembro que eu mexi muito nisso, né? Porque eu tinha preocupação que no dia que eu fosse ministrar ou ensinar, naquela época não dava nem a luz da palavra ainda, mas eu fui buscar isso aí. Então muitas vezes a gente encontra algumas informações assim, e lá é muito mais relevante. Depois a gente vai ver o ano que vem aí no Novo Testamento, tá?
Detalhe, nos versículos 1 ao 7 desse capítulo, são relacionados então o nome de 22 sacerdotes. Já a partir do 12 ao 21, menciona apenas 20 nomes registrados. Ratus, como aparece no versículo 2, e Maadias, no versículo 5, não são mencionados nessa listagem. Tá? O livro de Crônicas menciona no versículo 23, no livro bíblico, né? Mas há um registro oficial dos chefes da casa dos pais. Então, quando você vê aí no livro de Crônicas, mencionado nesse capítulo 20, no versículo 23. Então, como eu falei para vocês, alguns estudos dá uma ideia da gente do porquê esses nomes dão diferença de uma listagem para outra. Mas provavelmente que acrescentou, né? Estamos falando de tempos depois. Esdras já tinha feito um belo trabalho, né, quando ele atuou lá com o Zorobabel, e agora com Neemias, né? Obviamente, a limpeza maior, mais sacerdote, mais membros e tudo mais, né? Acredito que seja esse um dos motivos. A dedicação dos muros. Então vamos ler do 27 ao 30. Que diz assim: na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram seus filhos de cantores, tanto na campina dos arredores de Jerusalém, como nas aldeias de Netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba, de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias dos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes, os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Após o término do muro de Jerusalém, né, no capítulo 6, ocorreu um avivamento no meio do povo. A gente viu ele chamando o povo para a realidade, para se limpar, se purificar aí do 8 ao 10. E depois desse acontecimento, Neemias tomou providências para repovoar a cidade, como a gente viu. Para a dedicação dos muros da cidade, os levitas, especialmente os cantores, foram trazidos das aldeias vizinhas. Duas grandes procissões movimentaram-se no extremo sudoeste do muro, rodeando a cidade, uma dirigida por Esdras e outra seguida por Neemias. Encontrando-se no templo, ofereceram sacrifício e alegraram-se grandemente. O serviço no templo foi então organizado e seus obreiros foram fielmente sustentados. Purificaram-se os sacerdotes, os levitas. O método de purificação não é determinado aqui, mas a ordem em si: o sacerdote, depois os levitas, seguidos pelo povo, e as portas e o muro. Aqueles que manuseavam os vasos do Senhor tinham de ser purificados primeiro. Aqui não fala como foi feito, né, somente a ordem, mas depois de tudo que Neemias estava fazendo, a gente sabe que estava obedecendo o quê? Obviamente a lei, né? Não precisa nem ser muito... A associação do nome de Davi com instrumentos músicos foi uma referência ao glorioso passado de Israel, que a gente sabe que Davi, né, a gente lembra sempre dele trazendo a arca, né, com todos sorte de música que era possível, né, todos os ritmos. Os sacrifícios oferecidos na dedicação do muro talvez não fossem holocaustos, mas ofertas de paz. Quanto ao povo, compartilhavam uma refeição comum. A dedicação foi uma ocasião de grande regozijo, da qual todos, incluindo as esposas e os filhos, participaram. Obviamente, sabe que tem muitas solenidades naquela época que nem todo mundo podia participar. Manutenção dos sacerdotes e os levitas. Vamos lá. Vamos ler o 44 e 45. Que diz assim: ainda no mesmo dia se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem-se nelas das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes, para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e se executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandato de Davi e de seus filhos e de seu filho Salomão. Então, estavam muito felizes porque voltou os cantores, os porteiros. Você vê que na época de Davi tinha vários porteiros, inclusive cita Obed-edom, lembra que eu falei para vocês, como um dos porteiros, e ali mostra, né, que o cara vinha da linhagem de Levi, porque
Outro fato que eu mencionei para vocês é o fato dele receber a arca dele, na casa dele, né? O outro só por encostar já foi consumido. Então aqui ele começa a restabelecer tudo novamente agora com relação ao templo, lá dentro, as atividades e principalmente ao custeio da vida dos sacerdotes e dos levitas, né? Após a indicação do muro, o povo tomou as providências para remunerar os sacerdotes, os levitas, os cantores, porteiros que serviam no templo. Então todo mundo que servia no templo aqui passou a ser remunerado novamente como era. Por que o povo tinha ido embora? Porque não tinha remuneração. Você vê que os muros estavam caídos, o povo não estava preocupado com nada disso. Que mais cuidar da vida do sacerdote, quer dizer, o sacerdote tinha que trabalhar, senão o cara não comia. A realidade era essa. A alegria do Senhor deveria produzir serviço para Deus. Nesse caso, o contentamento que o povo sentiu reverteu-se em provisões para o templo. Homens foram indicados como guardiões das primícias e dos dízimos. Nos dias de Davi e de Asaf, época da maravilhosa música de Israel, nunca foi esquecida. Ela serviria de modelo para os dias vindouros. E aí vamos entrar no capítulo 13, o último capítulo. Amém? Os estrangeiros separados de Israel. Agora começa aí, vamos lá. Neemias retornou para a Pérsia entre o capítulo 12 e o capítulo 13, tá? E naquele dia, após o seu regresso, descobriu o que passou a ser final surpreendente deste livro. Aquele povo devoto e dedicado tinha tropeçado em tentação e caído em pecado e permanecia em desobediência. Então, camarada, volta lá, lembra? Viajou lá, voltou para a Pérsia. Quando ele regressa, ele descobre um certo negócio desagradável aí. Vamos ver o que acontece aí. Vamos ler do 1 ao 3. É fogo, né? Parece que é assim mesmo a vida da gente, né? Se a gente descuidar de estar na casa do Senhor, de ser ministrado, quando eu falo estar na casa do Senhor, é de ser ministrado, pessoal. Nós somos uma igreja virtual. Se você deixar de ser ministrado, você vai ver que, né, o diabo está lá te esperando lá de fora para você cair em tentação, né? Olha o que acontece com o povo aí. Naquele dia, se leu para o povo no livro de Moisés e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Por quê? Porque eram povos inimigos, dificultaram bastante a vida do povo de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar, mas como o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo estava, esta lei, apartaram-se de Israel todo elemento misto. Lembra-se que o que esperava? Como eram, né, descendentes ali, irmãos, o que ele esperava? Que fosse igual a Esaú. Né? Esaú, irmão de Jacó. E o que a gente viu com os irmãos dele? Aquilo que era para ser irmãos e ajudar o povo de Deus, não ajudaram. E aqui com esses também não foram diferentes. Cada um por si, né? Cada um por si, né? Deus por todo, como diz o ditado. Então tinha uma proibição deles de entrarem no templo. A primeira área de apostasia para o povo foi o seu relacionamento com o estrangeiro. Embora o capítulo 9 declare que a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, o povo mais uma vez permitiu estrangeiros em sua congregação. Relacionamentos entre o povo judeu e os não-judeus na terra fizeram com que os israelitas violassem o mandamento divino. Então a gente viu aí 1 Coríntios capítulo 15, e aqui você vê, mais uma vez o povo retrocedeu e fazendo contaminação novamente. Então por isso você já vê o estado. A segunda maior área da apostasia desse capítulo foi Tobias expulso do templo, tá? A segunda maior área de apostasia desse capítulo foi o fato de o sumo sacerdote ter permitido que o inimigo do Senhor vivesse na casa de Deus. Eliasibe era o sumo sacerdote. Tobias foi um dos homens que tentou interromper a construção do muro, estão lembrados? Lá no começo, né, no capítulo 2. Eliasibe permitiu que Tobias se instalasse na câmara grande do templo que havia sido usada para armazenar grãos e outros produtos. Quer dizer, colocou o cara lá, né, justamente na câmara de suprimento, sendo que ele não poderia estar ali. Né? Vou desligar aqui só um pouquinho. Tá, eu esqueci de colocar, posso estar mandando áudio, agora travou aqui.
Tobias foi um dos homens então que tentou aí de tudo na construção dos muros. Havia sido usado para armazenar os grãos, os produtos, ele estava justamente no lugar onde estava todo o suprimento do povo. Na verdade, Tobias havia recebido acesso a vários cômodos do templo, não só na câmara de suprimento, mas tudo que envolvia o templo, ele tinha recebido autorização para estar lá, sendo que não podia. Vamos ler o versículo 6 e 7 aí. Diz assim: mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele, mas o cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Então você vê que enquanto Neemias viajou, quando ele volta, ele fica sabendo daquilo que tinha feito, favorecido Tobias, tudo por conta de um grau de parentesco aí. Quando Neemias retornou para Jerusalém, imediatamente iniciou as reformas. Ele removeu a mobília de Tobias da câmara e ordenou que ela fosse purificada. Após sua lavagem, limpeza e aspersão com sangue, a câmara foi uma vez ocupada com grãos e outros itens que havia estado lá anteriormente. Essa passagem aqui, pessoal, muito ministrada. Logicamente, aqui eu estou falando o que aconteceu. Mas é uma passagem muito ministrada, Tobias na câmara de suprimento, porque quando a gente fala assim, olha, você está abrindo seu tesouro e colocando um cara que é inimigo, Tobias era inimigo. Colocar ele dentro da câmara de suprimento é quando você coloca Tobias dentro da tua casa. Você coloca um estrangeiro lá para dentro da tua casa, não pergunta para o Senhor, o cara começa a se alimentar e ele está na câmara de suprimento. Ele vai comendo do quê? Daquilo que Deus preparou para você. E vai te roubando, que era o que Tobias estava fazendo aqui. É muito séria essa passagem. Logicamente, aqui eu não estou ministrando do jeito que ministra no domingo, porque aqui eu estou revelando, eu estou passando aquilo que está escrito, o que aconteceu. Mas quando o Senhor fala para ministrar essa passagem no domingo, é muito sério. Amém? Restaurada a manutenção dos levitas. Vamos ler 10 e 11 aí. Também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para seu campo. Então, contendi com os magistrados e disse: por que se separou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e o restitui a seus postos. Enquanto Neemias viajou, fizeram um foar, né? O dono sai da casa, né? O rato faz a festa. Assim que fala o gato sair de casa. O que aconteceu? Agora os levitas, coitados, não estavam recebendo para trabalhar, para exercer. Então, quer dizer, o cara precisava comer, o cara precisava ter condição. E aí, quando Neemias chegou lá, falou: chegou os magistrados, cadê eles? Quem mandou eles embora? Pode trazer de novo e restituir o salário para eles. Precisa trabalhar, precisa estar na obra da casa do Senhor. Então, quer dizer, quando a gente fala entregar, né, oferta, diz a pessoa tem que ter o seguinte: a casa do Senhor ela não se mantém sozinha. Né? Logicamente, você pega uma igreja que tem um monte de pastores, tem aqueles pastores que vivem da obra porque a obra precisa, e tem aqueles que trabalham. Mas você pode ver que aquele que trabalha, ele não consegue se dedicar 100% à obra do Senhor. Não tem como. Porque consome muito tempo. Então você pega o telefone da aposta, se ela trabalhasse, ela fazia como? Ia ser mandada embora. Você passa o dia inteiro atendendo gente? É assim. Como que dá curso? Como que a gente estuda? Como que prepara a administração? Como que está no altar todos os dias? Tem toda a estrutura. Como é que vai visitar? É a mesma coisa que os levitas. Então tinha que ter, o cara tinha que receber. Fazer o quê? Pararam de pagar, o cara foi trabalhar. Então falar: Hebron, hoje não tem dia, então tudo bem, então vamos fechar tudo aqui, vamos trabalhar. E como é que fica as vidas? Então é por isso que o Senhor, né, faz dessa forma. Como ocupar o lugar de suprimento com o que era maligno? Entrou o que é escassez. Ocuparam com Tobias, entrou a escassez, tanto que mandaram outros levitas embora. E não cuidaram nem tiveram condições de suprir o querer de Deus. Sempre que damos legalidade para alguma malignidade em nossa vida, habilitamos situações, pesos e perdas espirituais. Isso é muito sério. Por isso Neemias estava agindo como um profeta, levando ao Senhor o caso legal contra um apóstata. Ele contendeu por aquilo que era certo, perguntando por que ele havia desamparado a casa de Deus. Então todo Judá trouxe os dízimos, as dádivas que deveriam ter sido entregues antes, finalmente foram sendo levadas pelo povo. Neemias escolheu homens fiéis para a função de tesoureiros para ter certeza que a distribuição seria feita de forma justa. Normalmente a oração é oferecida ao Senhor antes ou durante um acontecimento. Neste caso, a oração de Neemias seguiu suas beneficências.
Neemias estava dizendo: o que eu fiz de acordo com a tua vontade, agora preserva-me e protege-me. Quer dizer, Neemias podia fazer uma oração dessa. Tudo que ele fez pensando na obra do Senhor. Tanto que até o salário dele ele alimentava o povo. E aí ele vira as costas, olha o que acontece. Então ali ele clama ao Senhor, evidentemente, para que o Senhor ajudasse ele a colocar ordem no negócio. Aí talvez essa guerra fosse mais difícil do que as outras que ele enfrentou construindo os muros, né? Fala sério. Restabelecimento da obediência do sábado. Outra dificuldade que Neemias enfrentou diz respeito ao sábado. Nesse dia da semana, o povo judeu em Judá estava trabalhando, as pessoas estavam comprando e vendendo mantimento em Jerusalém. Tírios, que são o povo de Tiro, levaram peixes e outras mercadorias para serem vendidas tanto em Judá quanto em Jerusalém. Então fizeram um mercado novamente, esquecendo do dia do Senhor. Essas eram violações declaradas em Êxodo 29, ao juramento do próprio povo que havia colocado suas transações comerciais à frente da obediência ao mandamento divino, segundo o qual aquele deveria ser adiante de descanso. Lembre-se que agora há pouco eles estavam jurando, acho que eu vi um capítulo, tem tempo, né, pessoal? Mas quer dizer, jura no ano seguinte, esqueceu de tudo e volta tudo ao normal. Normal errado, não normal certo, né? Neemias mandou que as portas fossem fechadas de sexta à noite até sábado à noite, colocando até mesmo seus próprios servos como guarda. Fala, então pera um pouquinho, vamos fechar o templo aqui, vocês vão meter comércio aí. Quanto aos negociantes, os vendedores ficaram do lado de fora do muro. Neemias avisou-lhes que se ficassem por ali novamente no sábado, ele mesmo iria atacá-los. Temerosos pela ameaça do exército de um só homem, os negociantes partiram. Um só homem, né? Um só homem com Deus vira muita coisa, né? Uhum. A santificação faz parte do processo de constituição. Neemias buscava o favor de Deus. Cria que só o Senhor poderia trazer honra para um escravo que se tornou copeiro e depois construtor e governador. Se tinha um camarada que sabia do que Deus era capaz, era Neemias, né? Condenação do casamento misto. Vamos fechando aí. O problema de os judeus se casarem com estrangeiros tinha sido tratado 30 anos antes com Esdras. Lembra lá em Esdras capítulo 9? Novamente sendo tratado esse assunto. O povo então tinha feito um concerto jurando que nunca mais fariam isso. Neemias capítulo 10, 30 anos depois, estamos com o mesmo problema novamente. Nesse caso, Neemias encontrou filhos resultantes dos casamentos mistos, os quais não sabiam falar hebraico, a língua das escrituras. Então, olha só o fruto de tudo isso. Agora tinha um monte de filhos aí oriundos desses casamentos mistos que nem sabiam falar a língua judaica, né? Então, por aí você já imagina. Sem conhecimento do hebraico, essas crianças não podiam aprender a lei em casa, nem adorar ao Senhor no santo templo. Não sabia, não entendia como que ia fazer. Os judeus estavam criando descendentes que não conheciam o Deus vivo nem o adoravam. Então, quer dizer, o cara mantinha o casamento misto e não ensinava a lei de Deus para esses filhos. Não ensinava a língua e tudo mais. Então, quer dizer, você imagina, o cara está casado com uma mulher estrangeira e todos os costumes deixa para lá. Neemias combatia o jugo desigual, pois sabia que foi isto que se infiltrou na vida de Salomão, tornando-se um motivo do que levar à sua queda. Os muitos casamentos com as mulheres estrangeiras e cada uma trazendo a sua abominação. Sendo tão amado e habilitado pelo Senhor, deixou-se envolver pelas mulheres estrangeiras e por sua política humana. O ataque de Neemias aos judeus que se casaram com não-judeus foi confrontador, direto e até mesmo brutal. Quer dizer, Neemias não estava para brincadeira, né? Quando ele ia com vontade, né? Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. Quer dizer, o cara foi realmente. Imagine hoje fazer um negócio desse aqui, né? É difícil não imaginar a cena, né? Essas foram as observações imparciais de alguém apresentando um seminário, né? Neemias usou tudo que podia, inclusive suas mãos, para forçar a obediência à lei. Você imagina a indignação do cara, até a força das mãos ele usou. Neemias os forçou a cumprir a vontade do Altíssimo, a jurar nesse assunto, afinal esse foi, no princípio, o principal motivo que levou Israel ao cativeiro. Neemias não podia simplesmente permitir que um desastre assim
voltasse a acontecer. Então, você imagina o cara olhando, meu, tudo isso levou vocês para aquele lugar, meu, o pai de vocês nasceram lá, muitos de vocês querem voltar para o mesmo lugar? Caramba, acho que Neemias ficou bravo mesmo, por isso que ele, né, poxa vida. Tem problema, né? Vocês têm problema, qual é a dificuldade de entender o básico, né? Vamos ler o 28 e 29 aí para a gente terminar. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, era genro de Sambalá, o Horonita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdote, como também a aliança sacerdotal e levítica. Então você vê por que aquele sacerdote colocou Tobias lá dentro? Porque ele tinha um casamento, por conta de um grau parentesco que lá exigiram para ele. Ele vai lá e coloca uma pessoa contaminada lá, que era Tobias, né? Coloca o Tobias, que era, né, samaritano, lá dentro da casa do Senhor. Ticagem, né? Casamento, né? Olha o casamento estrangeiro, tá vendo aqui? O casamento estrangeiro, uma consequência séria que aconteceu, e aconteceu dentro do templo do Senhor. Presta atenção. Esse jovem tinha casado com a filha de Sambalá, lá em Neemias 2, o governador de Samaria e o arqui-inimigo do povo judeu. O matrimônio foi particularmente ofensivo porque formava uma aliança traiçoeira com adversários de Israel e comprometia a pureza do sumo sacerdote. Por causa da seriedade dessa ofensa, Neemias agiu de forma dramática. Ele expulsou o jovem da comunidade, orando para que Deus se lembrasse do que tinha desonrado o sacerdote. Ele expulsou o cara e falou, Senhor, o Senhor lembre daquilo que ele fez, tá? Olha só. Os sacerdotes começaram a se corromper e aliançar-se com aquilo que deveria rejeitar e desfazer. Neemias afastou-se do próprio sacerdote Joiada, pois ele havia se vendido. O homem de Deus não se compromete com ninguém que não tenha comprometimento com Deus. E aí, o último, são as reformas de Neemias. O testemunho de Neemias foi fazer tudo o que sabia para promover a justiça no sacerdócio e entre os levitas, incluindo suas ofertas e seus serviços. As últimas palavras de Neemias registradas, né, no capítulo 5:19, lembra-te de mim para o bem. Poderiam servir como as últimas palavras de qualquer pessoa de fé. Lembra-se de mim para o bem. Como quem diz, eu combati o bom combate. Fiz aquilo que deveria ser feito. Eu acho que eram essas palavras, eu coloquei isso, porque ele relata isso no capítulo 5. E eu acho que para terminar o livro de Neemias seria essas palavras. Lembra-te de mim, porque eu só fiz o bem. Né? Procurei fazer aquilo que era reto. Então o camarada tinha que ser lembrado realmente por ter feito tudo aquilo que era reto. Chamou a atenção do povo, exortou quando precisava exortar, não teve medo de ninguém, não teve medo de falar com quem precisava. Você vê que é interessante o livro de Neemias, que ele fala com o sacerdote, ele fala com quem tiver que falar. Ele não mandou recado não, ele falou mesmo para vários, e aqui a gente vê que no final, aqui até pelos cabelos ele pegou. Então você vê que é um cara que não tinha medo de ir para o arrebento, mas fez as coisas acontecerem. E o pouco que saiu de lá, ele viu também a ruína que ia voltar se ele ficasse mais tempo fora. Então, um livro extraordinário, né? Um homem que não se dedicou só à reconstrução dos muros e das portas, mas fecha o livro cuidando da parte espiritual. Então, eu acho que o servo de Deus completo é esse. Ele não está preocupado só com a aparência de ser servo de Deus, né? Mas com o interior, né? Limpo, casa limpa e ornamentada. Esse é o posicionamento de servo de Deus. E Neemias mostra o posicionamento de servo de Deus. Né? Por isso que eu falo que ele é um sacerdote. O cara preocupado com a parte sacerdotal, viu coisa errada, tomou atitude, sabia da lei. Quando mandou dormir lá dentro do templo, falou, o quê? Eu não posso dormir lá, eu sei que eu não posso. Se eu for lá, eu vou ser consumido. Quem é você? Então o falso profeta não pegou ele, porque ele conhecia. E quando a gente conhece as escrituras, a gente não cai na cilada de Satanás. Amém? Então é isso aí, pessoal. Glória a Deus. Bom, terminamos então o livro de Neemias. Como eu falei para vocês, não vai ser amanhã, né? A apóstola me passou uma mensagem avisando, vai ser na quinta, então, o término de Malaquias, aí, o término do Velho Testamento, tá bom? Então amanhã folga, quinta-feira estamos juntos às 7 horas da noite, tá bom? Essa semana, então, terça e quinta. Ok, pessoal? Bora orar em nome de Jesus, feche seus olhos por um instante. Vamos glorificar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, Deus, nós te glorificamos por essa noite extraordinária, por esse momento na tua presença, Pai. Quero te louvar, te glorificar, Senhor. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, aonde chegar o som da minha voz, Senhor, toque, cure, liberte, restaure e avive, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que viram a ministração ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Pai, da mesma forma sejam tocados, libertos e restaurados, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo ministro do Senhor, envio eles para uma noite extraordinária, debaixo de poder,
unção e autoridade em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe vocês. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, como? Em aliança com Deus. Amém? Espero vocês amanhã, 7h30 da manhã, com a nossa apóstola trazendo a palavra do dia aí. Amém? Um grande beijo. Tchau, tchau.